Olá, meus irmãos, minhas irmãs, Deus abençoe vocês. Nós estamos entrando no ar aqui com mais uma Quarta com Bispo. Você já bem sabe, Quarta com Bispo é um programa, uma programação aqui da nossa quarta região eclesiástica, onde todas as quartas-feiras, às 20 horas, nós temos esse encontro para interagirmos a partir de um princípio da Palavra de Deus, orarmos juntos e reunirmos tantos homens e mulheres abençoados por Deus. A gente usa aqui a linguagem do Quarta com Bispo, da quarta região eclesiástica, que são as igrejas metodistas de Minas Gerais, do Espírito Santo e do Ceará, mas a verdade é que a gente não está falando somente para esse público. Tem muitos amigos e amigas que entram, que acessam, que acabam encontrando esse conteúdo e sendo abençoados por Deus, e essas pessoas também recebam nesse momento a minha saudação. Então eu peço que você já curta esse vídeo, compartilhe o link dele com seus amigos e amigas, e também eu peço que você interaja, gere mais engajamento nesse texto, colocando aí na área de bate-papo seu nome, a igreja de onde você está acessando, a cidade, quem sabe o país, se você não estiver no Brasil, o estado de onde você é. Coloca aí de onde você está interagindo com a gente, que é um prazer saber que Deus tem alcançado através dessa palavra muitas pessoas. Como vocês sabem, nós estamos seguindo aqui um tempo de uma série de mensagens sobre a restauração das portas de Jerusalém. Só para que a gente entre de novo no contexto, inimigos do povo de Israel, lá no passado, há muitos e muitos anos atrás, invadiram Jerusalém, quebraram os muros e queimaram portas de acesso da cidade. E dessa forma, eles tinham o objetivo de tornar a vida em Jerusalém uma vida muito ruim, uma vida que não teria qualquer possibilidade de ser saudável, porque se você queima portas de acesso a lugares estratégicos da cidade, você está inviabilizando uma vida saudável naquela cidade. Nós já falamos a semana passada sobre a porta do monturo, que era a porta que dava acesso ao lixão da cidade, e naquela ocasião eu falei que se você não tem acesso ao lixão da cidade, você tem que manter o lixo dentro da sua cidade ou dentro da casa. Como seria a nossa vida com lixo que não pode ser retirado? Então falamos sobre alguns princípios, algumas coisas que podem se tornar lixo na nossa vida e como que isso pode ser corrigido. Nosso objetivo hoje é tratar de mais uma das portas de Jerusalém. Nós vamos falar de 10 até 29 de novembro. E nós vamos hoje falar de mais uma dessas portas estratégicas que queimada, que sem ela, sem acessibilidade por ela, a vida do povo de Israel seria muito ruim. E ao trabalharmos essa porta, a gente vai considerar como que isso pode representar também a restauração e uma vida boa para nós. Texto de Neemias, capítulo 3, versículo 31. Nós vamos ler apenas um versículo. Neemias 3,31 diz assim o texto: Depois dele reparou Malquias, filho de um ourives, até a casa dos servos do templo e dos pescadores e dos mercadores, de fronte da porta da guarda, até o eirado da esquina. Então diz o texto: reparou a Malquias de fronte da porta da guarda. Então nós estamos aqui hoje diante da restauração da porta da guarda. Como na porta do monturo, em todas as portas que nós ainda vamos falar, é óbvio que essas portas eram estratégicas para o povo de Israel. E o povo da Babilônia, quando invadiu Jerusalém, eles não eram bobos, eles foram muito inteligentes. Foi uma estratégia muito inteligente, destruir os muros e queimar a porta ou as portas de acesso da cidade. Quando eles queimam a porta da guarda, eles então estão gerando vulnerabilidade para a cidade. Porque a porta da guarda tinha a função de inspeção, tinha a função de ser ali um filtro de todo mundo que entrasse em Jerusalém, todo mundo que saísse. Então não era uma porta qualquer, não era um acesso qualquer, era exatamente a porta da inspeção. Se você vai num país diferente do seu, você tem ali a alfândega daquele país,
um lugar onde no aeroporto ou em algum porto, seja pelas águas ou seja pela via aérea, você tem que passar naquele lugar para ali você ser inspecionado, para saber o que você está entrando, o que você está levando para o país, o que você está tirando do país. E da mesma forma, Jerusalém também tinha a porta da inspeção. A porta da inspeção era tão importante que qualquer nação, depois de Jerusalém, e até mesmo antes de Jerusalém, também estabeleceu essa porta. Toda nação que visa resguardar os seus bens, aquilo que é valioso para ela, tem uma porta da guarda. Então daí eu não preciso ficar investindo muito tempo fazendo você entender a necessidade de ter a restauração da porta da guarda. Se essas portas representam também as nossas vidas e o que Deus e nós podemos fazer sobre as nossas vidas, a porta da guarda significa uma porta de filtragem, uma porta de inspeção, uma porta aonde nós vamos restaurando-a, nós vamos trabalhar a não vulnerabilidade da nossa vida. E tem muita gente boa, muita gente que tem desejos de uma vida muito saudável, gente que tem boas intenções, muitas boas intencionalidades, mas que a vida é uma gangorra de emoções, porque ela está sempre vivendo instabilidades. E eu quero trabalhar com você aqui nesses poucos minutos que nós temos aqui no Quarta com o Bispo, falando com você como que nós podemos restaurar a porta da guarda. Como que a porta da guarda pode ser restaurada na nossa vida e o que isso representa na prática, porque eu não vim aqui só contar uma historinha para você. A porta da guarda, a porta da inspeção, a porta da filtragem de quem entra e quem sai na cidade para ter segurança, representa na nossa vida também esse resguardo, essa proteção. E nós precisamos ter vigilância para uma série de coisas e eu quero falar algumas delas. Primeiro, nós precisamos filtrar, precisamos ter a porta da guarda restaurada na nossa vida quando nós temos vigilância para filtrar aquilo que é essencial. Tem gente que não consegue filtrar o que é essencial na sua vida. Ele vai acolhendo, vai colocando para dentro da sua alma qualquer coisa. Ele está envolvido, ela está envolvida em várias frentes, em várias batalhas. Está associado a uma porção de coisa e acaba perdendo o controle daquilo que é essencial. Restaurar a porta da guarda, a porta da inspeção, a porta da segurança da nossa vida é ter a condição de ser vigilante quanto àquilo que é essencial na nossa vida. O apóstolo Paulo fala algo muito interessante em um dos seus escritos, em uma das suas cartas. Ele diz o seguinte: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Mas eu gosto muito dessa expressão de Paulo quando ele declara: combati o bom combate. Eu não sou um exímio gramático aqui, eu não sou um professor da língua portuguesa, mas o básico a gente acaba aprendendo, né? E Paulo usa um artigo definido, ele diz, combati o bom combate. Isso significa que ele não está afirmando ter combatido qualquer combate ou qualquer coisa que veio para ele como desafio, ele acabou abraçando. Não, Paulo diz, eu tenho um combate definido que eu adjetivo, eu classifico como o bom combate, como a vida na presença de Deus e tudo aquilo que diz respeito ao chamado que Deus me deu. Então, quando Paulo declara, eu combati o bom combate, ele está filtrando aquilo que é essencial. Ele não se perde. Viver por aquilo que Deus viveu, se preocupar por aquilo que Deus se preocupa, assumir aquilo que Deus me colocou como desafio de vida. É isso que nós precisamos. E tem muita gente que a porta da guarda na sua vida está arrombada, está queimada, está arrebentada, está destruída, ou seja, passa qualquer coisa, porque ele não consegue filtrar o que é essencial. Ele não consegue filtrar aquilo que é o mais importante. Qualquer coisa que vem está servindo, qualquer coisa que vem ele está abraçando. E por isso se desgasta, por isso não tem foco na vida, por isso não tem um lugar para chegar, não tem um objetivo a ser cumprido. E eu quero desafiar você a buscar em Deus aquilo que é o propósito específico dele para a sua vida.
para que você possa declarar: eu tenho combatido o bom combate, eu não tenho me perdido em uma porção de coisas. Isso tem a ver com restauração da porta da guarda, que é a porta da inspeção. Para de ficar colhendo qualquer coisa na sua vida. Pare de acordar de manhã para ver o que a vida tem reservado para você. Tem gente que assume isso como uma filosofia de vida. Tem gente que bate no peito e diz: eu acordo de manhã para ver o que a vida reservou para mim. Isso é coisa de pessoas que assumem uma tolice na vida. Quem só tolos acordam de manhã para ver o que vai dar. Mas pessoas que têm foco, pessoas que têm blindagens interiores, que guardam a sua alma, que têm a porta da guarda restaurada, são aquelas que conseguem filtrar o que é essencial. O que é o essencial para você? Qual é o bom combate que você deveria estar envolvido agora? Qual é o bom combate no que diz respeito à implantação do reino de Deus nessa terra que você está envolvido hoje? Se você não está envolvido em nada que diz respeito a projeto de Deus para a sua vida, você só tem um objetivo comum de vida que é muito protocolar: nascer, crescer, multiplicar, pagar contas e morrer. E é por isso que a vida de muita gente tem se tornado enfadonha, uma vida muito ruim, porque qualquer coisa entra. A gente precisa restaurar a porta da guarda, filtrando o que é essencial. Paulo declarou: eu combati o bom combate. Uma segunda coisa que ajuda a gente a restaurar a porta da guarda é manter a aliança com Deus e com as pessoas que Ele coloca no nosso círculo de relacionamento na implantação do seu reino. Para isso eu cito o texto de Josué, capítulo 1, versículo 16, que eu não vou ler, mas você pode ler depois, mas vou mencionar. Esse texto fala que quando o povo de Israel estava prestes a entrar na terra prometida, eles ouviram de Josué o seguinte: olha, santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. O povo de Israel, entendendo esse princípio, se aproximou de Josué, o seu líder, que Moisés tinha morrido, e fizeram ali uma aliança com Josué. O povo disse: Josué, segundo o que Deus gerar no seu coração, nós obedeceremos. O que Deus der para nós como direção, como povo, nós vamos acatar. Então, quando nós mantemos a aliança com algo que Deus tem nos dado como missão e com pessoas que Ele tem colocado diante de nós, quando nós mantemos essa aliança, nós blindamos, nós fechamos o nosso coração, restauramos a porta da guarda para qualquer situação que possa nos tirar do foco, da aliança e do propósito de Deus de avançarmos como grupo. Porque a aliança só tem sentido quando é mais de um, né? Eu não posso simplesmente achar que eu devo ter aliança somente comigo mesmo. Então, a aliança pressupõe unidade. Se você quer blindar o seu coração, se você quer restaurar a porta da guarda, nós precisamos blindar também a aliança que temos recebido de Deus. Você que é membro de uma igreja, você que é liderado ou líder de alguma organização, de alguma igreja, você precisa aprender que manter a aliança é um chamado de Deus para nós. Que manter uma aliança é algo que Deus espera que a gente faça. Receber uma revelação de Deus como comunidade e assumir isso como algo importante na nossa caminhada é o que Deus espera de nós. Quer ver uma outra coisa que nos ajuda muito a restaurar a porta da guarda na nossa vida? Reafirmar os feitos de Deus. Reafirmar os feitos de Deus. O Salmo 126 fala que o povo de Israel, quando estava voltando do exílio na Babilônia, eles começaram a cantar e celebrar. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Grandes coisas fez o Senhor por nós. E eles começaram a declarar o seguinte: olha, quem com lágrima semeia, com júbilo voltará trazendo a sua colheita. Então eles declararam o seguinte: as nações diziam: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Essa declaração do povo de Israel ajuda que nós então restauremos, ajuda que mantenhamos a porta da guarda atualizada na nossa vida. Sabe por quê? Porque toda vez que você reafirma o que Deus fez na sua vida, quando você testemunha o que Deus fez na sua vida, ajuda você a se manter nos ambientes das promessas de Deus. Isso é algo muito óbvio para mim.
toda vez que eu proclamo, toda vez que eu exprimo, toda vez que eu falo, toda vez que eu testemunho o que Deus fez na minha vida, quando eu reafirmo os feitos de Deus, eu ajudo o meu coração a ficar blindado, eu ajudo a minha alma a se manter nos ambientes dos propósitos de Deus. Por quê? Porque eu toda hora estou falando disso, toda hora eu estou testemunhando isso, toda hora eu estou envolvido, ou eu estou envolvendo a minha vida naquilo que um dia Deus já fez. Então, quando eu reafirmo o que Deus fez, eu ajudo a minha alma a se manter estável, a se manter no ambiente da promessa de Deus e nos propósitos de Deus. Quando o povo de Israel declarou, olha, grandes coisas fez o Senhor por nós, Ele nos fez voltar do cativeiro. Toda vez que o povo de Israel cantava, celebrava o Salmo 126, naturalmente o povo se lembrava do que Deus havia feito por eles, do livramento, e isso fazia com que o povo não saísse daquele ambiente de gratidão a Deus que gerava responsabilidade e santificação. Se você quer restaurar a porta da guarda na sua vida, essa porta que faz com que tudo que entra e sai da sua alma seja inspecionado, que você tenha essa proteção na sua alma, você protege e blinda e restaura a porta da guarda na sua vida quando você reafirma os feitos de Deus. E eu quero encerrar esse nosso tempo falando de mais um princípio que te ajuda a restaurar a porta da guarda. A porta da guarda, ela também é restaurada quando nós entendemos as estratégias malignas. Isso é algo muito óbvio, né? Quando você vai entrar num país, quando você vai entrar numa cidade, mas especialmente num país diferente do seu, a alfândega lá daquele país, a inspeção, a porta da guarda daquele país, precisa estar atento a novas formas que pessoas tentam burlar o sistema de inspeção daquele país para que não entre nada de ruim naquele país. Então, os serviços de proteção daqueles países, daquelas localidades, precisam estar atentos para não permitir com que os inimigos entrem naquele país. E da mesma forma, se você quer restaurar a porta da guarda na sua vida, você vai precisar estar atento às estratégias malignas. E o inimigo, dentre várias, eu podia ficar aqui muitos minutos falando sobre várias estratégias malignas, mas eu quero encerrar lembrando a você uma estratégia maligna que é recorrente. Ele sempre vai tentar nos cansar quando nós estivermos próximos da vitória. Por quê? Porque o inimigo das nossas almas, ele tramita, ele trabalha no mundo espiritual. E o mundo físico que nós vivemos, ele espelha o que está acontecendo no mundo espiritual. Isso é fato. Então, as lutas do mundo espiritual são espelhadas aqui nesse mundo que nós vivemos. O inimigo das nossas almas sabe muito bem o que no mundo espiritual pode nos favorecer ou nos atrapalhar. Um exemplo clássico disso é quando Daniel orou 21 dias e o anjo, quando chegou com a vitória, disse para Daniel, eu já deveria ter vindo antes. Eu demorei esses 21 dias porque os demônios aqui da área da Pérsia tentaram me deter. Mas você permaneceu orando e por isso que eu vim. Isso significa que no mundo espiritual, os inimigos, os demônios, tentaram impedir que a vitória chegasse até Daniel. E ele faz a mesma coisa comigo e com você. E quando ele sabe que a nossa vitória está para chegar, ele trabalha exaustivamente para gerar fadigas, para gerar cansaço. E é aí que muita gente, não entendendo essa estratégia maligna, arrebenta, escancara a porta da guarda e perde a sua bênção. Se você quer manter a porta da guarda ativa ou quer restaurá-la na sua vida, você vai precisar entender como que o inimigo age. E ele vai sempre trabalhar para cansar você quando você estiver perto das bênçãos. Ele fez assim com Jesus na tentação. Ele fez assim com o apóstolo Pedro, quando Pedro estava ali tentando mostrar para Jesus que era o discípulo mais fiel. Jesus falou, olha, vigie, porque o inimigo já pediu permissão para bagunçar com a sua vida. Ele fez assim com Elias. Elias assumiu um grande trabalho em Deus, mas a mulher do rei de Israel, a mulher de Acabe, Jezabel, liberou uma palavra de morte sobre Elias quando ele estava no ápice da sua caminhada ministerial. E Elias acolheu aquela palavra, se abateu e foi se esconder na caverna.
Então guarde isso. Se você quer restaurar a porta da guarda, além das outras coisas que eu mencionei, você também vai precisar entender estratégias do maligno. E ele sempre vai trabalhar para te cansar. Toda vez que você estiver se sentindo exausto, exausta, cansado, esgotado, você pode ter certeza, a tua bênção está próxima, a tua vitória está chegando próximo a você. Mas o inimigo, sabendo disso, vai tentar te cansar. Então eu quero encerrar aqui orando por você e agradecendo a Deus por mais uma oportunidade de a gente estar aqui dialogando nesses poucos minutos, mas dizendo a você como que a gente pode restaurar mais uma porta na nossa vida. Porta da guarda, é a porta da inspeção, é a porta da proteção da cidade. E no nosso caso, proteção da nossa vida. Vamos orar e dessa forma eu quero pedir a Deus que te abençoe e te dê condições de restaurar a porta da guarda. Senhor, em nome de Jesus, sobre a vida dos meus irmãos e irmãs que nesse momento ouvem a Tua palavra, eu quero terminar esse tempo intercedendo e pedindo que o Senhor abençoe cada pessoa que está agora atento a essas palavras. E que a porta da guarda também seja restaurada na nossa vida. Essa porta da inspeção, essa porta da proteção. Assim como o povo da Babilônia queimou essa porta para o povo de Israel ter dificuldades numa vida social em Jerusalém, o inimigo das nossas almas também trabalha incansavelmente para destruir toda a proteção e toda a blindagem espiritual. Mas nós queremos restaurar essa porta, Deus, vivendo os princípios que aqui foram compartilhados, para que nós também tenhamos uma vida saudável, uma vida, Deus, onde o maligno jamais vai conseguir acessar e tocar os benefícios que o Senhor tem liberado sobre nós. E assim eu peço, Deus, restaura a porta da vigilância, a porta da guarda na vida desse teu filho e dessa tua filha, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Próxima quarta-feira, se Deus assim nos permitir, mais uma quarta com o bispo, toda quarta-feira às 20 horas, compartilha ao máximo isso, fala para o pessoal que nós estamos aqui trabalhando nessas semanas até 29 de novembro, onde nós vamos encerrar essa série, e também eu vou fazer as nomeações para o ano de 2024 na quarta região. Fala para todo mundo que nós estamos aqui cada semana trabalhando a restauração de uma das portas, a propósito das portas de Jerusalém lá em Neemias. Fiquem na paz, até a próxima semana, querendo Deus. Tchau.